Olá, pessoal, estamos aqui novamente, dessa vez para falar a respeito dos objetos da licitação e também da padronização e da indicação de marca. Então, a classificação de bens, né? A padronização e a indicação de marca. Começando pela classificação dos objetos da licitação. Obviamente que não houve alteração de objeto em relação à Lei 8666. Né? Nós temos os mesmos objetos da Lei 8666. Então, o que a administração adquire? O que ela contrata? Ela contrata bens que tá na categoria de compras, né? Então são as compras, são os serviços e são as obras. Dentro do serviço é que tem uma classificação maior. Eu posso ter serviço de engenharia, pode ter serviços comuns, serviços especiais, que aí dentro dos serviços especiais estão lá os técnicos especializados. Então, vamos lá, compra, serviços e obra. Sendo que serviços, nós vamos ter aí os serviços comuns e os serviços especiais, e dentro dos serviços especiais, os técnicos especializados e também os serviços de engenharia. Bom, a conceituação dos objetos da licitação, a gente extrai também do artigo 6º. Então, o artigo 6º, ele vai definir no inciso 10 a compra que é uma aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Como é que se compra na administração? Eu posso comprar para entrega imediata, que tanto a lei, a doutrina, a jurisprudência considera entrega imediata em até 30 dias. Eu posso comprar com entrega parcelada, tá, em 30, 60, 90. Ou ainda, nós temos o fornecimento contínuo. Fornecimento contínuo que vai durar o ano inteiro. E é o ano inteiro na Lei 8666. Se a gente tiver no sistema de registro de preços, vai ser pelo período da ata. E também ao fornecimento contínuo agora da nova lei de licitação, que pode chegar a 5 anos. Este assunto vai ser objeto de uma próxima oportunidade. Nós não vamos falar agora aqui do fornecimento contínuo, é só para vocês saberem o que significa compra e fornecimento. Então, o fornecimento, ele pode ser integral, parcelado, e o fornecimento contínuo é aquele que se alonga no tempo. Esta é uma questão importantíssima. Fornecimento contínuo, hoje na nova lei de licitação, tem um prazo maior do contrato que pode chegar aí a 5 anos e, excepcionalmente, ele vai se prorrogar até 10. Vamos ter a oportunidade de falar a respeito disso. Ok? Beleza? Serviço. Serviço está no artigo 6º, inciso 11. O serviço é uma atividade. Atividade ou conjunto de atividades a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Esse serviço, ele pode ser comum, e aí ele vai ser objeto de pregão, né? Só posso adquirir serviço comum por pregão, ou um serviço especial, que ele, portanto, ele vai ser um escopo lá de uma concorrência. Obra, inciso 3º, atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica uma intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações. Então, eu recomendo que vocês recorram lá ao artigo 6º, inciso 13, para ter todo o conceito, né, do que seja uma obra. Na Lei 8666, a obra, na verdade, quer dizer, no contexto da Lei 8666, o que é a obra? O que é serviço de engenharia? O que é a obra? A gente recorre aos velhos e antigos administrativistas, em que eles diziam o seguinte: quando a obra, quer dizer, que tem um complexo, aqui fala em complexo arquitetônico, que quando a edificação, o que é construído, ele não tem uma conotação apenas de um serviço, mas também de um objeto maior, em que o produto destinado, quer dizer, o objeto destinado àquela edificação, ele tem até um valor maior do que o próprio serviço
de engenharia, a gente está diante de uma obra. Agora, a gente não tem mais que se preocupar com isso, é obra ou serviço de engenharia, porque a Lei 14.133, ela já trouxe de uma forma muito clara o que se considera uma obra. Bom, bens e serviços comuns é outro conceito que a gente extrai da Lei 14.133, inciso 13, e bens e serviços especiais no inciso 14. Eu diria para vocês o seguinte, né? Então vamos lá, diria o seguinte para vocês: o que não é comum é especial. Se eu não consigo conceituar ou categorizar como um serviço comum, que é aquilo que o mercado, por padrões de desempenho e qualidade, podem ser objetivamente definidos no edital, e esta matéria, aliás, isso está lá na legislação do pregão, né? A Lei 520 fala a respeito desses bens comuns e serviços comuns, porque é objeto do pregão, continua a mesma coisa na nova lei de licitação, né? Na lei de licitação a gente tem a mesma definição na nova lei, porque continua sendo bem e serviço comum, que era bem e serviço comum. A princípio, nós tínhamos na lei 866, por exemplo, serviços de tecnologia, né? Serviços de TI, ou tecnologia da informação, até equipamentos de informática e tal, isso tudo era considerado lá em 93, que é o ano da Lei 866, nós tínhamos ali, olha que interessante, gente, desde naquela época, em 93, é fora total da nossa realidade hoje. Naquela época, um equipamento de informática era um bem especial, né? Ele só poderia ser adquirido, não tinha esse nome especial, mas ele só podia ser adquirido por licitação de técnica e preço. Então, se ele era adquirido com licitação de técnica e preço, um equipamento de informática, podia ser um PC, um laptop eu acho que nem tinha naquela época, mas eram os PCs, né? Era a época dos 386, 486, eu estava na administração nesse momento, né? Então, olha como nós avançamos. Hoje a gente consegue definir num edital facilmente, quer dizer, a área técnica consegue definir a aquisição de um PC, de um laptop como um bem comum, porque padrões de mercado já estão aí para nos orientar em relação a este tipo de aquisição. Então, voltando aqui, bens e serviços comuns, inciso 13, bens e serviços comuns, inciso 13, bens e serviços especiais, inciso 14, aí diz o inciso 14 assim: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13. Então, por exclusão, a gente chega aos bens e serviços especiais. Bom, categoria de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual do inciso 18. Nós temos esse serviço na Lei 866? Sim, é do 13, né? No artigo 13 da Lei 866, nós temos lá uma relação de serviços técnicos especializados. Então, eu vou citar alguns aqui para vocês, estão aí na projeção aí atrás: estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas e auditorias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, patrocínio de defesa ou causas judiciais e administrativas, né, os serviços advocatícios, e aí vai. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte de bens de valor histórico e controles de qualidade tecnológica, análises, testes, etc. Isso tudo são serviços técnicos especializados e que podem ser considerados como serviços especiais, é importante que se diga isso, se vocês não conseguirem colocar eles dentro da categoria de serviços comuns. Porque em se tratando, vou dar um exemplo aqui, em se tratando de cursos, né? Se o mercado, se eu consigo definir aquele curso, se o escopo do curso é comum no mercado, né? Se, em geral, quando a administração ela precisa de um curso, ela vai atrás de umas peculiaridades, seja pelo professor, é como comprar um livro, né? Eu quero aquele livro daquela edição, então aquilo ali
aquilo ali, ele tem uma categoria, ele não se torna um livro especial, mas eu consigo definir ele na prática, né? Padrões de mercado me permitem. Então, esses cursos, como eu estava dizendo para vocês, eles são comuns. Se são comuns, eles não são especiais e eu consigo contratar por pregão e não por concorrência. Então, recapitulando, para contratar serviços técnicos especializados por concorrência, tem que ter uma justificativa para dizer que esses técnicos especializados, eles são especiais, porque nem toda a relação que eu acabei de dar para vocês da nova lei de licitações configura bens e serviços especiais. Bom, falando de padronização agora. A padronização, gente, ela sempre foi estimulada na Lei 8.666. Lá no artigo 11, né? E no artigo 15, no artigo 11 em relação a serviços, no artigo 15 em relação às compras ou às aquisições. Então, sempre se buscou a padronização na medida em que a padronização, ela economiza tempo da administração. Óbvio, se eu tenho um catálogo, por exemplo, né, um catálogo de compras na própria administração, e a administração federal tem isso, o catálogo de compras, inclusive permite, na nova lei, se permite que esse catálogo de compras, ele seja utilizado por estados e municípios. Olha que maravilha, né? A gente pode usar o catálogo da União. Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Às vezes já está descrito lá, com todos os seus pormenores, no âmbito federal. Para que eu vou fazer um catálogo no meu estado ou no município? Mas a realidade dessa contratação no âmbito da União também pode ser diferente da contratação no âmbito estadual ou municipal. Então, há um certo estímulo, eu diria assim, a se fazer esse catálogo eletrônico de padronização de serviços e obras no artigo 6º, inciso 51. Então, leiam depois esse inciso 51 para ver do que eu estou falando. De acordo com o artigo 40, inciso 5º, a linha A, e o 47, inciso 1, o planejamento das licitações deve atender ao princípio da padronização. Então, atenção, eu tenho essa referência lá no artigo 47, no artigo 40, sobre o princípio da padronização. Mas este princípio, ele não está no artigo 5º. Eu não tenho o princípio da padronização no artigo 5º. A lei não precisa ter um artigo só com todos os princípios, né? A gente extrai do escopo da lei, a gente extrai aí ao longo da lei vários princípios. E aqui a gente tem um, que é o princípio da padronização, que impõe compatibilidade, seja técnica, seja estética, seja de desempenho. Então, já no advento da Lei 8.666, a gente falava assim, olha, é possível padronizar? É interessante padronizar? É muito interessante padronizar. E a administração começou, veja, a lei é de 93, a Lei 8.666, ela começou com padronização, por exemplo, de veículos. Ou eram os Fuscas, ou eram os Passats, ou era Gol, né? A administração padronizava. Só que a tecnologia impede, algumas vezes, de você ter uma padronização. Porque para que eu vou padronizar um veículo se pode surgir um veículo melhor, com um preço melhor daqui a pouco? Porque esse processo de padronização, na verdade, ele toma um tempo da administração em determinados segmentos e eu tenho que ter certeza que efetivamente essa padronização vai ter algum resultado. Vou dar um exemplo, uma universidade pública em que é interessante padronizar as carteiras, é interessante padronizar as cadeiras. Aí, obviamente, que quando eu estou tratando de uma padronização em larga escala, eu acabo comprando, adquirindo numa quantidade maior e eu tenho a chamada economia, que também é de escala, né? A economia de escala é a razão da quantidade que eu compro. E essa padronização, ela acaba sendo muito eficiente, inclusive em relação a valores. Então, hoje a gente não tem muito o que pensar, a gente vai precisar, sim, desses catálogos de compras e serviços para entrar na padronização, que é essa que a lei está dizendo. Não é padronização apenas para comprar determinado bem ou serviço,
mas padronizar as características daquilo ali para facilitar, portanto, o dia a dia da administração. Então, o que significa padronizar? O que significa padronizar? Padronizar é igualar, uniformizar e adotar como modelo, né? Isso é o que é a padronização. Ela impõe que sejam estabelecidas determinadas práticas, determinados modelos, determinadas formas, e a gente vai trabalhar bastante com a padronização daqui para frente. Há, portanto, a necessidade de que a padronização ela seja colocada também dentro de um regulamento. Eu tenho que regulamentar de que forma que essa padronização vai ser feita dentro do meu setor. Outro assunto a ser abordado hoje diz respeito à indicação de marca. Sempre foi um tabu. Indicar marca na administração sempre foi um tabu, né? Ah, não posso indicar marca. Apesar do tabu, eu podia indicar marca. A gente pode na Lei 8.666 indicar marca, desde que eu justifique que essa marca, na verdade, é a única que atende às necessidades da administração. Eu que tenho muita experiência aí no âmbito de universidade, por exemplo, na área de pesquisa, um determinado docente diz assim, olha, eu preciso comprar um álcool XPTO de tal característica, porque é só ele que dá o resultado na minha pesquisa. Tem que ser, portanto, aquele álcool com aquela marca, e é só o fabricante tal. Mas, óbvio que no dia a dia, a gente não vai indicar a marca, mas indicar a marca fechada, como eu digo, eu só quero comprar aquela marca. Mas eu posso utilizar a marca, a gente pode utilizar ou indicar a marca como um modelo de qualidade, né? Marca X ou compatível, né? Marca tal ou compatível com aquela marca. Isso vai ficar por conta da própria administração, nos seus testes que ela vai fazer a respeito daquelas amostras que forem trazidas pelo primeiro classificado, porque a gente não pode pedir amostra de bem de todos, eu só posso pedir, isso já é decisão de tribunais de contas, só pode pedir amostras do primeiro classificado para saber se o bem que ele vai entregar, ele condiz com aquele descritivo que está lá no edital. A indicação de marca, ela pode ser feita, né, tem algumas hipóteses aqui, em decorrência da necessidade de padronização da administração. Então, a administração, antigamente a gente dizia assim, a administração tem máquina Xerox, por exemplo. Bom, se eu só uso máquina Xerox, eu preciso comprar os produtos da Xerox, ou seja, os componentes da máquina que são da própria Xerox. Mas, aí eu vou num segundo momento, será que é só a Xerox que fornece esses componentes? É só ela, então eu vou comprar os componentes com inexigibilidade de licitação. Não, não é só a Xerox, ela tem vários representantes, então vou ter que fazer uma licitação entre esses vários representantes. Não mudou nada em relação a isso na lei 14.133, ok? Então, retomando aqui, em que momento a gente indica a marca? Quer dizer, quais são os requisitos? Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade das plataformas e padrões já adotados pela administração. Ou quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender aí o interesse da administração, acabei de falar isso. Ou quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela indicação daquela marca. Então, nós estamos fazendo uma obra, por exemplo, né? Uma obra, e eu preciso que a qualidade da tinta que vai ser colocada na parede seja uma qualidade razoável. Então, eu coloco lá, tinta souvenir ou similar, ou de qualidade similar. Então, a própria marca, ela vai servir como definição de um padrão de qualidade. Isso também já acontecia na lei 8.666 e vai ser permitido aqui. Mas então, qual é a grande novidade? A grande novidade é que no regime diferenciado de contratações, essa indicação de marca mediante justificativa, ela foi expressamente prevista na legislação.
Isso para avançar, né, para dar oportunidade para a administração e espancar de vez aquele tabu de que a marca nunca pode ser indicada no edital. E a lei 14.133 fez a mesma coisa, né? Ela copiou lá, né, os dispositivos do RDC, já que vai também revogar o RDC, e está colocando a marca como passível de ser especificada no seu edital. E aqui uma questão bastante interessante, que está no artigo 41, inciso 3º, em que, ok, a gente pode indicar marca, mas será que a gente pode indicar marca que a gente não quer? Será que a gente pode indicar marca que a gente não quer? E diz o inciso 3º, vedar a contratação de marca ou produto quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação. Eu me lembro de ter dado um curso uma vez para um hospital de câncer infantil e me disseram assim, como que a gente pode fazer para indicar marcas que a gente não quer? Porque as empresas que ganham pelo menor preço, por exemplo, elas apresentam aí a agulha que quebra, já aconteceu da agulha quebrar de tão fina, porque a agulha para botar no bracinho da criança tem que ser mais fina, mas a agulha quebra, a gaze ela desmancha, o algodão é de péssima qualidade. Aí eu disse, montem um processo com as amostras de todas as marcas, né, analisando as amostras de todas as marcas que vocês sabem que não atendem ao que vocês precisam, e já vocês vão manter aí um banco de dados com aquelas marcas não aprovadas dentro da administração. Deem publicidade para isso, e as empresas, quando apresentarem as propostas, elas não podem indicar aquelas marcas. É evidentemente que uma boa de uma justificativa, na época da Lei 8.666, foi feita e deu certo aqui com este Hospital do Câncer Infantil. E agora eu fiquei muito feliz que a Lei 14.133 trouxe expressamente essa regra. Então era isso que eu tinha a dizer para vocês, esse era o nosso conteúdo de hoje, a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!